Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalcio II, Lucas Docas, e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre uma ideia que eu fiquei pensando aqui recentemente. Me veio muito na cabeça e, cara, eu falei, tirando as aceitações dos malucos que possam pensar nessas ideias aí ou não, que nem eu, muita gente pode aceitar, muita gente pode não gostar, não sei o que, mas tirando isso, talvez seja uma boa ideia, porque talvez faça um monte de gente conseguir cumprir seus objetivos. Que no caso eu tô falando sobre a ideia de monarquismo e separatismo. Uau, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, Docas? A maior parte dos monarquistas são contra o separatismo no Brasil, são mais contrários do que tudo, porque a ideia de império é indispensável. E o que eu tô pra dizer aqui é um pouco de uma coisa mais mente aberta. Mente aberta eu não falo de extravagâncias, mas uma ideia que possa talvez ajudar, de repente, se vocês quiserem muito, tornar a monarquia uma realidade. Por que não? Olha, lembrando, eu tô ajudando, não sou um defensor real da causa da monarquia, já expliquei o porquê até, ou pelo menos não nos moldes normais aqui do Brasil. Mas como eu sei que tem um público muito grande que se interessa pelo assunto aqui, tô trazendo esse vídeo para dar essa ideia para vocês e jogar essa ideia no universo, que vai que de repente, em algum momento ela vire e ajude alguém. Então, monarquismo e separatismo. Como é que uma coisa poderia andar junto com a outra? Olha, eu tenho alguns argumentos do porquê que seria mais fácil implantar uma monarquia com separatismo do que sem ele. Eu vou falar todos eles aqui, ou todos que eu lembrar pelo menos, né? Porque eu gravo esses vídeos às vezes de forma muito espontânea, esse é um deles, por exemplo. E assim, o primeiro motivo é que, cara, com um país tão grande, tão burocrático quanto o Brasil, mexer de forma drástica no regime de poder é uma coisa muito difícil, quase impossível. Você precisaria de um golpe de Estado praticamente para conseguir alterar o regime de poder aqui no Brasil, que nunca houve alterações de regime de poder sem golpes de Estado. Então seria basicamente necessário alguma forma de golpe de Estado para isso, para mexer de forma direta na estrutura do poder brasileiro. Ou seja, vamos pedir plebiscito, não sei o que, e vamos votar. Cara, já fizeram isso, não deu certo. Mas vamos fazer isso de novo, porque agora as pessoas estão mais esclarecidas. Tá bom. Talvez mude um pouco o percentual em relação à época, mas ainda assim eu acredito que seja pouco provável que vai ter mudado o país inteiro de lá pra cá. Sem falar na seguinte ideia. Teve o referendo para o desarmamento, a ideia de não desarmar ganhou no referendo, e ainda assim houve desarmamento. Ou seja, qual que é o valor que um plebiscito tem para quem está em Brasília? Não tem, né? Não tem. Praticamente foi isso que o desarmamento nos mostrou. Plebiscitos não têm necessariamente valor para quem está em Brasília. Então, por mais que faça um plebiscito, ganhe, quem garante que quem está lá em Brasília vai mudar alguma coisa? Vai obedecer isso aí. Então esse seria o primeiro motivo. A estrutura de poder brasileira. Segundo motivo, nem todos concordam. No formato que o Brasil tem hoje, nem todos concordam com a ideia de monarquia. E isso inclui nem todos os estados concordam. Talvez hajam estados onde a maioria vote sim, e hajam estados onde a maioria vote não. E aí, a vontade de quem deve prevalecer? Do estado do sim ou do não? Mas ganhou um ou ganhou o outro. Provavelmente, como eu falei, eu não acredito que a estrutura brasileira vai ter mudado tanto de lá pra cá. É provável ainda que o não ganhe, a menos que haja alguma extremidade. E ainda assim, se isso for levado a cabo por quem estiver no poder em Brasília, vamos obrigar todos os que não concordam a viver sobre esse regime? Então tá aí uma segunda vantagem do separatismo. Porque assim, eu acho que, além de tornar mais possível pelas questões burocráticas, como eu falei antes, permite separar os grupos que querem e os que não querem. E separando assim, os que querem e os que não querem, de repente os que querem conseguem implementar. Porque não vão mais ter que enfrentar tanta oposição dos que não querem. Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, estados nacionais novos. Quando você está criando um estado nacional novo, você consegue mudar muito mais fácil as coisas do que num estado nacional já existente. Então, seria muito mais fácil empossar um rei num novo estado que acabou de surgir do que empossar um rei num estado antigo que já vinha de um longo período sem monarquia. É muito mais fácil. Tá aí uma coisa meio visível, né, para quem quiser. A ideia de novos estados. Novos estados permitem o surgimento de novas formas de governo. E o fato de serem estados menores significa que o que vai acontecer vai estar muito mais determinado pela população local ali, concentrada naquele estado em si, do que o resto. Ou seja, se pegarmos um estado onde a coisa é mais favorável, vai ter mais chance de acontecer. E a quarta coisa, que eu acho que essa é a cereja do bolo para esse assunto da ideia do separatismo, por que isso e a ideia de monarquia brasileira daria certo? A família real brasileira praticamente construiu o que hoje é o estado do Rio de Janeiro. Construiu a cidade do Rio e todas as suas estruturas e coisas assim. Construiu Petrópolis e a região serrana. Construiu a nobreza do Vale do Paraíba carioca. Porque sim, o Vale do Paraíba carioca possui ainda alguma nobreza existente. E construiu uma série de outras coisas. No estado do Rio, principalmente. E portanto, é uma coisa extremamente
vinculado uma a outra, o estado do Rio e a família real. E a própria ideia do Rio ser uma capital e centro de poder, que muitos monarquistas defendem que deveria voltar a ser o Rio junto com a volta da família real. Ou que para a visão de alguns deveria ser Petrópolis, sei lá, que novamente é um lugar no estado do Rio. Mas imagina agora, se o Rio pudesse se tornar um país. O quão mais fácil não seria reempossar essa família real nesse estado que já foi dela, de certa forma. Foi feito por ela, foi feito aos moldes dela, de certa forma. Íamos criar até uma coerência nesse caso, não só uma mera facilidade disso acontecer ou não. Ia surgir até uma certa coerência com essa existência. Então, pensem nessa ideia, de repente o separatismo talvez seja um caminho para a monarquia, se vocês são defensores da Casa Real brasileira. Esse último é a cereja do bolo, mas eu acho que sintetiza exatamente tudo que eu disse ao longo do vídeo, porque tá todo o vínculo aí. Ah, mas teve alguma coisa da família real vinculada a São Paulo. Ah, mas teve alguma coisa da família real vinculada a um estado do norte, nordeste. Cara, o vínculo é pequeno, fora do Rio. Ou pelo menos é muito menor, proporcionalmente falando, do que é no Rio. Mas enfim, se vocês gostaram, por favor, deixe seu like. Se não gostou também, pode deixar o dislike aí se quiser, mas se não quiser também não deixa o dislike, mas enfim. É só uma ideia pra quem quiser tentar, pra quem é fã da monarquia aí. Se não é inscrito, por favor, se inscreva, ajuda bastante a gente aqui do canal. Embora não seja um canal focado nisso, nosso canal aqui é voltado para falar sobre assuntos medievais e não sobre assuntos da realeza moderna. Apesar de tocar nesses assuntos, porque eu sei que tem muitos fãs desse assunto aqui. E até para trazer esclarecimentos. Então, se você gosta das coisas, se inscreva. Venha se tornar um nobre amigo nosso. Obrigado!